Com a palavra, nosso palestrante João Luiz. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar podendo falar um pouquinho da minha experiência, apesar que já fazem, vamos dizer, desde 2005, quando o Felipe e meu irmão, o Júlio Carlos Bittencourt, trouxeram o Guilherme Gaio para dar o curso das estufas no CPRA. Então, 15 anos aí, 20 anos quase. E o Guilherme Gaio foi quem trouxe para nós a técnica de como se trabalhar com bambu. Eu e meu irmão, a gente mora aqui em Campo Comprido, numa chácara, onde a gente cresceu junto num bambuzal de filostax, de varinha de pesca. Sempre comemos broto de bambu. E no interior do Paraná, onde que a gente tem propriedade, onde nosso pai abriu em 1949 para a produção de café, a gente teve contato com uma moita de Dendrocalamus asper, o bambu gigante, que está com quase 60 anos. Então, eu coloquei essa frase aí para iniciar, que o bambu é a matéria-prima do homem sábio, que servirá de ponte para um futuro sustentável. Nessa pequeno tempo de carreira meu com produção orgânica, chegou um momento onde eu me coloquei que eu só iria trabalhar com bambu, já que a diversidade de produtos que podem ser feitos deles já é um complicador para a gente se objetivar. Bom, essa é a moita-mãe, que eu chamo, que é a matriz clonal e de colmos. A produção nossa de mudas foi a partir dela, e o início de aumento de plantio na propriedade. Ela está com mais de 60 anos. Meu pai ganhou ela do Garcia Cid de Londrina, quando foi comprar gado gir que ele tinha trazido da Índia. E eles se identificaram numa visão ecológica, e o Garcia Cid lá virou e falou: eu trouxe mudas de bambu gigante da Índia, você não quer levar uma? Ele levou, e é essa querida aí. Bom, o sítio hoje em dia está com aproximadamente 20 e poucos alqueires, alguma parte arrendada para a soja, e eu faço produção de carvão e de mudas na propriedade. E estou fazendo o mesmo sistema que de plantio em faixas, cortinas vegetais. Em todas as beiradas de rio minha, eu na faixa limite, eu estou colocando moitas tanto de guado achacoenses, que é o da direita ali, quanto aquela que eu estou no meio ali, que é o gigante, e fazendo cortinas vegetais para proteção, e que eu vou poder começar a utilizar para utilização como clone para multiplicação e para carvão, independente para o que eu tiver mercado. Bom, por que bambu? Como o Felipe falou, mais de 10 mil utilidades, então, desde a fitorremediação até aos biocompósitos, ali a estrutura do concreto com bambu laminado, dá para fazer com bambu roliço também, e aqui para purificação d'água. E por que bambu novamente? É por causa da enorme capacidade de sequestro de carbono. Em torno de 450 toneladas de carbono ano, e comparado com a madeira dura, né, hardwood,
de manejo sustentável, que é 10, com aço, que daí emite, né, carbono, PVC emite carbono, madeira não sustentável emite carbono, alumínio emite carbono. Eu tirei esse material aqui da TED Talk, esse Pablo van der Lut, ele é o administrador de uma empresa chamada Mosso, nos Estados Unidos, é a empresa do momento. Eles estão fazendo laminados diferenciados nos Estados Unidos. Que outra tabela dele, que a enorme capacidade de renovação, ele colocou ali a cada 4 anos, né? Porque o bambu, para utilização em construção, ele tem que estar maduro. Então, de 3 a 4 anos, a partir do 3º ano, depois que o bambu amadureceu, ele está apto a ser utilizado para construção. O pinus, ele 30 anos. O carvalho, 80 anos. Ferro, né, não tem renovação. PVC não tem renovação. Alumínio não tem renovação. Daí o do ferro ali, o comparativo do bambu, eu gostaria de mostrar para vocês essa primeira foto aqui. Eu acho que é a forma mais simples de nós começarmos a utilizar bambu. Há 2 dias atrás eu estava na minha propriedade, que é em São Pedro de Ivaí, e estou indo para o banco e encontro essa construção. Parei, fotografei, conversei com os pedreiros, e eles estavam usando aproximadamente 50 varas de bambu na construção, e eu fiz a pergunta para eles: vocês compraram o bambu? Não, pegamos do sitiante amigo nosso. Certo, e quando vocês não têm bambu, o que vocês usam de estaca? Ah, usamos ferro. Ah, quanto que vocês estão pagando ferro para... Vocês compram? Como que vocês fazem? A gente aluga. R$6 por mês, cada barra, cada estaca. Então, eles estavam usando 60, eles economizaram R$360 por mês aí na construção deles. E o mais legal, depois que utiliza aí, se não der para reutilizar numa construção, ela vai para um picador, vai para energia. E esse bambu aqui é um bambusa vulgaris. É um bambu que não é ideal para construção. Ele tem muito açúcar na constituição dele, amido. Então, ele é ideal para energia. Então, uma utilização ótima como estaca. Coloquei o carvão, que é o meu carro-chefe da propriedade hoje em dia. Coloquei alimentação com broto de bambu, só que, não sei se alguém sabe, a último must da pesquisa, e é brasileira, de São Paulo, de uma universidade de São Paulo, é farinha de bambu. E não é farinha de bambu do broto, é do colmo. E esse eu acho que vai ser o grande lance do bambu. Há anos eu já vinha imaginando que o broto poderia ser um enchimento de algum alimento. E colocasse um outro sabor, porque broto de bambu, nutricionalmente, é melhor que palmito. Então, ele poderia integrar um alimento facilmente. E São Paulo aí está com a pesquisa já apresentando em congresso e com aceitação, com massas, vai ser coisa linda. E o último artesanato, que daí o artesanato, esse é de um artesão mineiro, o Bustamante, ele tem umas luminárias incríveis, coisa mais linda do mundo, as luminárias dele, e essa fruteira,
é dele também, esse modelo. Então, o artesanato ele tem que vir com design. O artesanato, se o design trabalhar, vão sair peças lindas e com possibilidades ótimas de mercado. Bom, por que o bambu? O Felipe falou. Eu acho que a primeira coisa é planta perene. A gente vai plantar uma vez na vida. Meu pai plantou, eu estou utilizando, espero que meu filho vá utilizar. E é só uma questão de fazer o manejo certo. Você tendo um manejo certo da planta, ela estimula ela a crescer mais ainda. Vegetal de mais rápido crescimento. Felipe falou. Uma moita instalada, o broto, quando aparece acima do solo, em 6 meses ele vai ter a altura do resto da vida dele. Tanto em altura quanto diâmetro, ele vai ter, ele já vai sair com o diâmetro de adulto, e a altura de adulto em 6 meses ele vai ter. Então, eu me esqueci, o seu Enéas. O seu Enéas falou das cortinas vegetais no café, e é o que eu preconizo quando eu sempre vou falar com uma pessoa que vai começar a fazer plantio, eu coloco, faça cortina vegetal. Cortina vegetal, além de ser possível esse manejo, em 6 meses, ela já está novamente do tamanho que era anteriormente, ela vai dar toda uma ambientação para a propriedade com qualidade. Pouco exigente em solo, clima e mão de obra. Em uma pessoa consegue construir uma casa. Ele consegue fazer o corte do bambu, vai deixar secando na moita, ele vai conseguir puxar, ele vai conseguir fazer uma construção. Com uma pessoa ele consegue construir a casa própria. Com uma moita e 8 anos, ele vai fazer uma casinha humilde, mas vai fazer uma casinha. E que madeira nenhuma, eucalipto, não tem madeira que sozinho a gente vai conseguir mexer. Ciclo cultural, de 2 a 4 anos, mas pode ser até menos. Se o intuito for produção de broto, não precisa 2 anos, não. Em questão de 5 dias, já dá, a cada 5 dias dá para fazer uma colheita nas moitas. 2 anos é para picação, né? para energia. E 4 anos para construção. 3 a 4 anos. As espécies de moita, elas amadurecem com 3 anos. Com 4 anos são as espécies alastrantes, que são os filostax. Produtividade equivalente ou superior ao eucalipto. E daí, se a gente fizer uma comparação, o eucalipto cortou, precisa replantar. O bambu não. E se o manejo for feito na moita, um manejo seletivo, isso que é? Cortar só os colmos maduros e deixar 30% de reserva para a moita, a produtividade é o dobro do eucalipto em biomassa. Diversidade de espécies, 1.300 aproximadamente, sendo 50 comerciais. O senhor perguntou das espécies do Paraná. Nós temos 2 espécies. Uma é o guado achacoaiense, que está no Jardim da Itaipu, ou no nosso jardim, e ninguém ainda se deu conta, que é uma maravilha. O chinês falou para o Felipe, e o que acontece? A identificadora de bambu na Colômbia, quando eu fui fazer um diplomado em guádua, em 2017, eu pedi para ela, eu quero levar guáduas daqui
da Colômbia para eu botar na minha coleção, Ximena. E ela olhou para mim e falou, mas por que, se você tem o Chacoayenses, que é melhor que o nosso aqui até? Daí eu falei, porque eu quero ter uma coleção que nem a tua, né? Eu quero ter uma coleção. Ela deu risada, só que não me deu espécie nenhuma. E o Guádua paraguaiana, ele está na barranca do rio Tibagi ali. É um Guádua não tão grosso, não tão diâmetro, mas é um dos 5 bambus maciços do mundo. Ótimo para energia, para construção não é bom. Eu estava na Colômbia, que nem o Felipe, foi 3 vezes para a China. Esse ano eu tive a oportunidade de ir para a China, até anos anteriores até apareceu uma oportunidade de ir para a China, mas eu queria ir para a Colômbia, porque a gente só tem bambu chinês aqui em volta de Curitiba. O maquinário chinês só vai servir para os moçô, para os Filostax pubenses que estão aqui em volta de Curitiba, e que os japoneses que vieram para o Brasil, nessa subida de Paranaguá, pararam alguns aqui em volta de Curitiba e trouxeram as mudas do Japão. São as florestas mais lindas de bambu que existem. É uma delícia sair para ir cortar bambu, porque é uma paz dentro. São florestas de 50, 60, 70 anos. Então, o equipamento chinês só iria servir para essa espécie. E, na Colômbia, eles têm o guado. Nós temos o guado aqui, temos o gigante. Os equipamentos de processamento colombianos, eles se adequam aqui. Então, eu falei, não, eu quero ir para a Colômbia. Múltiplas aplicações, o Felipe falou, eu falei, e serviços ambientais. Eu acho que o Felipe falou também, não, o grande qualificação do bambu é o serviço ambiental. Na Colômbia, existem pesquisas onde eles aumentam a quantidade de água, eles aumentam a matéria orgânica. Em questão de sistema de plantio, de volta eu falo da cortina vegetal. Os ventos têm aumentado, nós precisamos conter esses ventos e o bambu é ideal para isso. Bom, eu vou falar um pouquinho de biomassa. Alguns anos atrás, toda vez que eu ia conversar com alguns empresários e falar de bambu, viravam para mim e perguntavam, qual é a área de plantio que você tem? Eu falava, 2 hectares. Estou lá, quase fechando os 2 hectares. Mas o que você está fazendo aqui? Eu falava, eu estou querendo estimular o senhor a fazer uma floresta de bambu, para o senhor ser autossuficiente em energia. Olhavam para mim, desconfiado, mostrava dados e assim se foi. E comecei a pesquisar mais de biomassa, porque para ter questão econômica, precisa de área grande. Uma termoelétrica vai precisar de área grande para a produção de biomassa. E uma área grande, ela pode produzir broto, ela pode produzir varas para construção, comos para construção, as varas mais retas vão para a construção, e as varas tortas, com defeito, podem ir para biomassa, para cavaco. Eu botei um custo de produção aqui para uma indústria de Rondônia que me pediu um cálculo de leite, e ele
ele utilizava 4.700 metros cúbicos de biomassa, a demanda dele era de 4.745 metros cúbicos. A densidade do bambu vai de 300 até um pouquinho mais de 500 quilos. E pelos cálculos que nós fizemos, um corte de colmos por torceira de 5 colmos por torceira, aproximadamente por ano uma torceira emite 12 até 15 colmos por torceira. A gente foi baixo, botou 5, cada colmo pesando 60 quilos, uma área de produção de 25 hectares, 200 mudas por hectare, num espaçamento de 5 por 10, para ter possibilidade de entrada de maquinário para a colheita, a um valor de muda de R$ 25,00 e um tempo de exploração de 20 anos. Mas eu acredito que pode multiplicar por 3 facilmente aí o tempo de exploração. O Dendrocalamus produzindo 210 metros cúbicos hectare ano. Por torceira, 1,1 metro cúbico, 0,3 toneladas, 210 metros cúbicos por hectare, na área total 5.250. Início da produção com 2.625. Produção estabilizada, 5.250 metros cúbicos. Produção estabilizada é a partir do 8º ano, 6º, 8º ano, depende do índice de chuva. E os valores, o custo de produção aí, 212 mil no primeiro ano, 37 mil no segundo, no terceiro 37 mil, no quarto 90 mil, por causa do custo de colheita, que foi colocado custo de colheita manual e parcelado, né? Então, tivemos o ponto de equilíbrio no 6º ano de cultivo, com uma taxa de juros anual de 7,65% ao ano, um TIR de 24% e o valor presente líquido de 645 mil. Então, acho que é um empreendimento muito interessante, entrando no ponto de equilíbrio no 6º ano. Do 6º ano em diante é que o bambu vai começar a produzir para valer, do 6º ao 10º é para duplicar a capacidade de produção. Então, é um investimento muito interessante. O que é preciso? Equipamentos móveis, para, no máximo, 30 quilômetros de distância, as florestas têm que estar da área de queima, e não de picagem. De picagem, o maquinário tem que estar do lado da floresta. E essa da direita aqui é no Maranhão, uma área da João Santos, uma fábrica de papel, e que infelizmente está falida. Ela fazia saco de cimento, está parado, e eles estão utilizando o bambu como biomassa energética, revendendo como biomassa energética. A colheita é feita à mão e em certos locais levado com burro por causa do relevo. Então, daí inviabiliza quase que completamente o processo. Como eu moro numa região, eu moro aqui em Curitiba e no interior, né, eu não sei bem onde eu moro, mas no interior, em São Pedro de Ivaí, uma área de cana, tem destilaria de álcool, os equipamentos que entraram de colheita mecanizada deixaram muita gente sem serviço.
Ao mesmo tempo, tanto a destilaria quanto a outra indústria que tem no local estão com termoelétrica e estão usando cavaco. Está se instalando uma cavaqueira no município e eu cheguei para as duas empresas com um anteprojeto, apresentei para eles, porque eles estão trafegando mais ou menos 200 quilômetros da região de reserva, Cândido de Abreu, das cavaqueiras, trazendo cavaco, inviabilizando, e não tem eucalipto para a demanda da cavaqueira. Já conversei, apresentei, mas estão quietos, e o dono da cavaqueira, que é um paulista, virou e me disse assim, não, bambu é material de reciclagem, tem poder calorífico baixo. Daí eu tive que olhar para ele e falar, mas você está querendo enganar quem para pagar barato? É o mesmo poder calorífico do eucalipto. Ah, não é? Bom, você quer que eu traga a fonte aqui para você? A gente traz a literatura com fonte, eu estou só replicando essa informação. Ah, não sei o quê, volte aqui outra hora, a gente conversa melhor, não quis nem mais voltar. Esse é um equipamento de colheita na Austrália, logo, logo nós vamos ter que ter aqui. Não, mão de obra mesmo, a mão de obra de cana, ela é cara, então os estudos estão sendo feitos para desenvolver um maquinário aqui. O grupo nosso do WhatsApp brasileiro já tem 2 empresas que entraram no grupo e estão querendo mais informações e estão começando a querer desenvolver equipamento aqui no Brasil. Bom, por que biomassa de bambu? Eu falei em tamanho, 22 milímetros, tem que ser pequeno, porque a JBS, eu consegui uma entrada uma vez na JBS de frango, a Big Frango, ali perto de Londrina. Eles estavam com produtores bem tecnificados, onde usavam para o frango, para o inverno, a temperatura dos aviários, usando cavaco. Eu fui numa cavaqueira com bambu, uma cavaqueira pequena, e fiz o cavaco, andei 200 quilômetros com o cavaco, fomos testar, a moinha dele não levava o cavaco, porque o cavaco tinha ficado grande. Então, esse padrão de cavaco tem que ter. A umidade, o grande pulo do gato do bambu também, a vantagem do bambu é a umidade. Com tempo chuvoso ele chega a 30%, com tempo seco a 15% a 20%. Na metade do tempo do eucalipto. Ele entra na caldeira seco, ele já pega fogo e produz energia. O eucalipto, tem muito eucalipto entrando úmido nas caldeiras, o que dá rendimento baixo. Densidade, 350 a 450 kg por metro cúbico. Produtividade, fui bem humilde, a partir de 25 toneladas hectare ano, a partir do 6º ano. O seu Isacir está aqui, ele vai comprovar a melhor tese de doutorado sobre bambu que eu conheço do Brasil. Quem fez foi o filho dele, e onde eles avaliam a capacidade de biomassa de 5 espécies aqui no Canguiri, na fazenda da Federal, e a captação de carbono, e uma espécie chamada bambusa oldame, que é a ideal para a nossa região, que vai aguentar em torno de 10 graus negativos. É um bambu médio de 10 centímetros, ideal para telhado, na bioconstrução para telhado. No 5º ano, ela produziu 89 toneladas. Então, aqui nesse frio, aqui no frio nosso aqui.
Então, uma espécie de calor, um Bambusa vulgaris, um Dendrocalamus asper, facilmente a capacidade é do dobro disso. E o poder calorífico do bambu, 4.000, o superior 4.418, o inferior 4.108 quilos-caloria. Vamos falar um pouquinho de carvão. A minha experiência de carvão, depois do Guilherme ter passado por aqui, ele que trouxe o guado para nós, eu fiz ripa de bambu, eu desenvolvi circular dupla para ripa, eu fiz artesanato, eu fiz bioconstrução, e em certo momento eu vi uma pesquisa da Unesp de São Paulo, levando para a África o sistema de produção de carvão que o Felipe mostrou ali, para consumo doméstico, e sendo feito em tambores de 200 litros de metal. Peguei meu querido parceiro, funcionário, que está há 10 anos comigo, mais de 10 anos comigo, e Claudinei, o nome dele, falei, nego, vamos fazer carvão. Mas ele me olhou, mas carvão de bambu? Vamos, que tem gente fazendo, vamos tentar. E daí ficamos naquela fumaceira, e vai, e erra, e erra, e erra, e erra. A mesma coisa nas mudas, ele, junto comigo, a gente desenvolveu a produção de mudas de espécies diferentes, à base de muito erro, e conseguimos fazer carvão. Nisso, eu comecei a rodar a região, encontrava carvoeiro e perguntava, vamos fazer, já ouviu falar de carvão de bambu? Fazer carvão com bambu? Davam muita risada, falavam, não, vamos fazer com papel. Teve um que me virou e falou, vamos fazer carvão com papel, então, e tal. E daí um conhecido meu, eu falei para ele de carvão, ele me olhou e tal. Certo dia ele chegou para mim e falou, João, estou com o forno vazio, um dos fornos vazio, vamos tentar, você tem bambu? Eu falei, tenho. Levamos lá, fizemos, deu carvão. Um mês depois eu encontro ele de volta, ele vira para mim e falou assim, João, mas a caloria do carvão é bom, né? E que legal, ele dá um gosto diferente na carne. Daí, vindo lá de um carvoeirão lá, que nem eu, vamos dizer, né? Que eu sou carvoeirão também, eu falei, opa, pode ser que seja um carvão gourmet, né? Todos os produtos são gourmet, né? Ou pode ser um carvão gourmet. E num churrasco aqui em Curitiba, com um grupo de amigos, e um virou para mim e falou assim, você não conhece o tal chefe de cozinha? Eu falei, não, nunca ouvi falar dele. Nossa, ele já tirou o primeiro lugar no Brasil. Vamos lá apresentar para ele esse carvão, que esse carvão é legal, não sei o quê. Eu falei, vamos. Fui lá, levei, não aconteceu nada. Fui lá, só que a minha ideia nunca foi o carvão de bambu para combustão. A minha ideia do carvão de bambu é para purificação. Naturalmente, o carvão de bambu é quase um carvão ativado. Ele tem mais poros que um carvão comum de madeira. Então, eu falei, não, espera aí. Fui numa fábrica de filtros em Maringá. Não sei por que a resposta foi vaga, não me disse, uma resposta técnica não serviu. E continuei pesquisando, continuei fazendo, mas sem mercado. Daí algumas características do bambu, comparando com o eucalipto. Densidade, 400, essa pesquisa de Osmarino Borges é o responsável por uma grande parte do plantio dos bambus vulgares da João Santos. Ele tem um viveiro enorme no Maranhão. E essa pesquisa foi feita lá para o carvão de bambu entrar na questão do ferro gusa. Pararem de usar
madeira nativa. A densidade na pesquisa dele deu 490 quilos por metro cúbico, eucalipto 440, o rendimento em carvão 39%, do eucalipto 32%, na temperatura de 450 graus, 12,7% de gases condensáveis. Os gases condensáveis é o ácido pirulenhoso. Carbono fixo 64%, o eucalipto 68%, cinzas 3% e eucalipto 2%. Aqui está o meu forninho de carvão no meu sítio, ele é o meu carro-chefe hoje em dia. Eu produzo em torno de 500 a 700 quilos de carvão por fornada. E aqui do lado foi na Colômbia. Após o diplomado, o professor diretor virou para mim e falou: João, você tem uma experiência em carvão, eu tenho um cilindro metálico na minha unidade de tratamento e secagem e eu quero transformar ela num forno. Você consegue transformar? Eu falei, a gente tenta. Em 3 dias, a gente transformou esse sistema de secagem que ele tinha com cavaco, com pedaço de bambu, nós transformamos num forno para carvão e utilização do calor para secagem do bambu na estufa. Na Colômbia existe uma espécie nativa que está na mão da região onde que as Farc está dominando, é o Guadua amplexifolia, que é um dos bambus maciços, só que ele é o dobro da grossura do nosso, e que toda a Colômbia, todos os bambuzeiros da Colômbia estão de olho lá para produzir carvão. Bom, daí nós chegamos aqui no Brasil, um agricultor familiar que nem eu, um amante do bambu. O que eu vou fazer de produto para eu sobreviver? Né? Um dos maiores desafios é isso. A gente compete com produto chinês, então chega pela metade do preço, às vezes, e o que a gente vai fazer? Final do ano passado, mais ou menos, eu olhei para os lados e estava na casa de uma amiga minha. A amiga veio, inverno, umidade ali, estava úmido. Ela falou, nossa, eu odeio Curitiba. Curitiba é muito úmida, deixa tudo, minhas roupas mofadas. Veio com um potinho de sílica gel, cheio d'água. Nós na cozinha, tomando um café, ela veio, abriu o lixeiro aqui, eu trouxe para dentro. Eu olhei, falei, posso pegar ali no lixo? Eu perguntei, quanto tempo dura isso aí? Ah, não está durando uma semana, por causa da umidade. E eu sabia que na China tinha esses sachês desodorizadores, desumidificadores à base de carvão de bambu. Eu olhei para os lados e falei, eu vou atrás de tentar desenvolver isso. Estou batendo no ferro frio, está quase mais de um ano, estamos na luta aí desenvolvendo esse produto. Achei que ia ser super fácil, só um saquinho de pano com carvão dentro, vai ser super fácil. Não está muito, não. Ele tem 2 tamanhos, um para armários, outro para sapato, bolsas. Ele é multifuncional, é um excelente tirador de cheiro de geladeira. E na questão da geladeira, também na gaveta dos vegetais. Ele purifica os gases de maturação, então o tempo de prateleira dos vegetais aumenta. E estamos com o produto no Tecpar, avaliando, daqui uns dias sai o resultado, vamos ver o que vai acontecer. A outra coisa muito legal dele, eu acho o descarte. Você pode, infelizmente o tecido ainda não achei um tecido que pode jogar com tudo, mas joga ele nas plantas.
E a sílica gel vem do ácido sulfúrico e aquela plasticarada. Então, em questão de sustentabilidade e função, porque a sílica gel só tira umidade, não tira cheiro. O carvão tira cheiro e umidade. Está aí os dois tamanhos deles. Biochar de bambu e pirolenhoso de bambu. O pirolenhoso de bambu é um subproduto na hora da gente fazer o carvão. Ele é um elixir, os japoneses, é o elixir dos japoneses. Ele é um antibacteriano, ele também tira cheiro. O que eu tenho criação de ovelhas, eu uso na cama, no aprisco, meu aprisco não é ripado, então eu uso na cama o pirolenhoso para tirar o cheiro. Ele tira totalmente o cheiro. Em suinocultura, ele é ideal também, tira totalmente o cheiro. Ele é um adubo ótimo. Na questão de agrotóxicos, ele equilibra o pH da água, então faz com que a eficiência do agrotóxico seja melhor e faça grudar mais na planta. E o biochar, alguém já ouviu falar da terra preta indígena da Amazônia? Nada mais é do que um acúmulo de carvão que os indígenas iam fazendo o fogo e jogando a cinza com carvão, e são solos excelentíssimos. O biochar aí, biocharcoal em inglês, né? Ele é um estruturador de solo. O biocharcoal, ele vai estruturar o solo. Então, como eu moo o meu produto para entrar no sachê, eu tenho uma perda muito grande, em torno de 30% a 40% vira pó. Então, a gente também está querendo lançar esses pacotinhos com um adubo urbano, né? Um adubo para plantas de jardim urbano. Está aí um protótipo do potinho feito com o como de bambu. Eu estou parceiro dessa empresa, essa incubadora de negócios de bambu. É uma plataforma, a Hub Bambu, está me ajudando muito, é o Daniel. Ele está fazendo entrevistas com as pessoas mais influentes na cadeia do bambu e também fora do bambu. Está muito legal que ele está trazendo uma questão empresarial que nós, bambuzeiros, não temos. Ele está trazendo para o mundo do bambu aí. Ele está comigo de parceria. Quando ele viu o meu produto, ele falou: João, vamos fazer parceria, você é um dos 3 que eu quero que seja parceiro meu, porque o teu produto está muito legal, você já conseguiu andar e tem mercado. É só a gente dar uma aprimorada nele. E meu filhote querido, com um broto de bambu, tomara que ele siga os passos do pai e os passos do pai sejam bem dados, né? Queria agradecer, então, a oportunidade de vocês terem me dado aqui, de estar falando sobre bambu, a minha experiência, e estou aberto aí às perguntas. Ok, nós vamos aos questionamentos, já tenho em mãos aqui, são 2 perguntas, sempre por escrito, por favor, um breve espaço. A primeira questão é: onde encontrar carvão ecológico de bambu no mercado? E a segunda: as APPs devem ser compostas por espécies nativas? Como o IAP vê o plantio intercalado do bambu? Bom, sobre a primeira pergunta, aonde encontrar bambu, eu sou, acho que, um dos 5 produtores de bambu no Brasil. Tem um produtor no Rio Grande do Sul, eu aqui no Paraná.
uns 2 em Minas Gerais e outro em São Paulo. Aí os contatos eu posso passar para vocês. Na questão da preservação da mata ciliar, a preservação permanente, como eu sou agricultor familiar, eu tenho a norma da questão a quantidade em metros, chegou a ser, eu ouvi falar em 3 metros, mas como anteriormente era 30, na grande parte da minha propriedade, eu fechei nos 30 metros a cortina vegetal, nos 30 metros, em cima dos 30 metros. Para baixo dos 30 metros, até a água, a sucessão natural vai vir a mata nativa, e eu não vou mexer um dedinho nela. E eu entrei com um projeto de carvão no IAP, e falando disso, então está sendo avaliado ainda, não recebi nenhuma volta ainda do IAP em relação a isso, mas como é uma espécie de moita, e está em cima dos 30 metros, na minha visão de ambientalista, eu acho que eu posso mexer. Vamos ver agora o que vai acontecer. Infelizmente, no IAP, poucas pessoas sabem que existe bambu nativo. Então, não sabe o que é bambu nativo, não sabe o que é bambu exótico. A questão é o seguinte, está em cima da regra, a regra é essa, o bambu está lá, não se mexe, sendo nativo ou não nativo, não se mexe. E a minha visão é de que se houver um manejo parcelado de uma moita que esteja na área de preservação, você vai estar estimulando a moita a crescer mais. Então, corte raso não, mas um manejo parcelado, sim. Então, ainda precisa, eu acho que o principal, a gente precisa trazer aquela metodologia lá da Colômbia, que eles já têm prontinha, com drone, para sobrevoar as matas, identificar os guaduas, e a gente estudar o guádua chacoaensis e o guádua paraguaiana. E tem um estudo muito bem feito e nas áreas possíveis, plantar guádua, porque é a melhor espécie que tem. E a lei, é que nem a lei, o pinheiro está desse tamanho, o produtor vem com o facão e já passa o facão no pé do pinheiro. Por quê? Porque ele não vai poder manejar depois. O palmito, a mesma coisa. Então, na hora da gente pensar numa lei de manejo, numa normativa de manejo, nós temos que pensar muito bem pensado, desenvolver uma coisa muito bem pensada, porque lá na Colômbia a lei já foi desenvolvida errado. Os guaduais, em vez de estarem sendo mantidos, eles estão diminuindo, porque os agricultores não estão deixando crescer. Quando vem crescendo pouco, eles já passam o trator e acabam. É a mesma coisa, o Paraguaiana, aqui na região do Tibagi, ali, Ponta Grossa, Irati, eu já escutei de produtor já falando, não, eu não quero aquilo lá me incomodando. Eu passei o trator e acabei com tudo. E se bota uma regra, uma normativa numa espécie nativa de preservação, às vezes até é pior. Respondi, mais ou menos? Tenho mais 2 participações aqui para encerrar. Tranquilo. Meu nome é Roberto. Eu peço desculpa para os organizadores do evento, mas eu tenho que fazer esse depoimento nessa casa aqui. Eu estive numa reunião em Hannover, na Alemanha, num pavilhão exclusivamente de bambu. E essa sala de reuniões
Tanto a mesa como as cadeiras eram de bambu, e pior ainda, essa sala compunha um mini Maracanã, todo de bambu. Eu tive lá, de modo que é importante todos saberem disso. E uma curiosidade, quando os japoneses chegaram lá com esse pavilhão, todo ele pré-cortado para montar, os engenheiros alemães disseram, e os parafusos? Nós não usamos parafusos, disse o japonês. É tudo encaixado, sem parafuso, nein. Não. Aí os japoneses fizeram o esforço de encontrar lugares para colocar parafusos, porque daí eles receberam autorização para montar esse estádio. Muito obrigado. E para concluir, só um pouquinho. Foi na Alemanha, muita gente não tem condição de ir na Alemanha ou em outros lugares, porque não tem condição econômica. Mas vamos dizer o seguinte, o pessoal aqui do Paraná é um pouco incrédulo, e quando a gente fala na construção de bambu, eles ficam ressabiados. Vai balançar, vai isso, o temporal vai derrubar. Mas não precisa. Se alguém tem alguma dúvida aqui, vai no Parque Barigui. No Parque Barigui, aqui pertinho, o construtor Olavo, ele que mora perto da Kennedy, ele construiu um grande pavilhão de bambu. E está há mais de 30 anos lá, firme. E serve para todos os eventos que a gente quer mostrar alguma coisa, está lá firme. Toda a mídia do bambu está ali. A pessoa pode apalpar. É isso que eu queria dizer. Ok. E agora sim a última. Se a produtividade do bambu é igual ou superior ao eucalipto, porque ele não é utilizado para celulose? A celulose, o bambu é uma fibra longa, né? Então, essa é a grande discussão. Pessoas do grupo nosso, experientes em celulose, também já indagaram isso. Eu não vou saber responder certo na veia qual é o problema, mas é na questão de rendimento. Basicamente, é rendimento de celulose. O bambu tem um pouco menos de celulose do que a madeira, que é o eucalipto. Então, a qualidade do carvão também é superior por causa dessa quantidade menor de celulose. Então, assim, uma resposta técnica eu não vou saber dizer totalmente para vocês. Menos celulose. Mas eu já fui procurado por um empresário de Londrina que tem produção de biogás em Paranavaí, à base de resíduo da cana. E o resíduo da cana está diminuindo, o pró-álcool acabando, as destilarias fechando. Ele me indagou qual espécie de bambu com baixa lignina. E é o Bambusa vulgaris. Mas, infelizmente, também as conversas não foram para frente. Ele só me fez essas perguntas, eu passei a informação e ele sumiu. Ele bota no sol, deixa no sol para reativar ele. O sol vai secar e tirar os micro-organismos. Ele tem aproximadamente mais de ano de validade. Eu já te dou um cartão meu ali, tá bom?
Mais alguma pergunta? Também, eu forneço também. Na verdade, estou trabalhando com muita coisa de bambu. Às vezes a gente... Bom, quem fez a primeira pergunta? Eu queria dar uma amostra do meu produto. E outra para o seu... Cadê o seu Enéas? Está aqui, meu querido seu Enéas. Eu queria dar um kitzinho do meu produto para o senhor. Obrigada. Parabéns para o senhor. O senhor que dá energia para a gente continuar a luta. Eu queria agradecer, então, a oportunidade. Eu estou aberto, eu tenho algum cartão aqui, quem quiser meu número de telefone, qualquer coisa sobre bambu, a gente está aberto aí para conversar. Obrigado. Eu chamei novamente aqui o nosso palestrante, né, João Luiz, para que ele possa receber das mãos do engenheiro, por favor, engenheiro Fernando Catanho, o certificado de participação e apresentação no nosso evento nesta tarde. Nosso muito obrigado.